Você acredita que a Eucaristia é realmente o corpo e o sangue de Jesus? Muitos católicos hoje talvez até respondam sim, mas... E se eu te dissesse que séculos antes de Martinho Lutero, houve um homem dentro da própria igreja, um teólogo respeitado, que ousou negar essa verdade sagrada? Sim. Antes mesmo da Reforma Protestante, um homem plantou as primeiras sementes da dúvida. Ele não era um simples rebelde, era um estudioso, um mestre, um homem da igreja, mas usou sua inteligência para atacar o altar mais sagrado, a presença real de Cristo na hóstia consagrada. Esse homem se chamava Berengário de Tours, e sua história quase foi esquecida, porque ela nos confronta, nos mostra que a incredulidade pode começar dentro, que até os doutos podem se perder e que só a humildade diante do altar pode nos salvar. Fica comigo até o fim deste vídeo, porque ao conhecer Berengário, você também vai entender como tantos hoje repetem seus erros, mas talvez ainda possam, como ele, encontrar a luz no fim da vida. 2. Quem foi Berengário de Tours? Berengário nasceu por volta do ano 999, na cidade de Tours, na França. Era uma época em que a igreja florescia culturalmente. Catedrais eram erguidas, mosteiros formavam estudiosos, e a fé e a razão ainda caminhavam lado a lado. Berengário destacou-se logo jovem por sua inteligência brilhante. Tornou-se diretor da Escola Catedral de Tours, uma das mais respeitadas da Europa. Estudava filosofia, teologia, gramática, lógica, mas quanto mais aprofundava-se nas ciências humanas, mais distanciava-se do mistério divino. Ele não era um rebelde externo à igreja, era um homem de dentro, um formador de opinião, e foi justamente essa influência que tornou seus erros tão perigosos, porque suas palavras não ecoavam só nas salas de aula, ecoavam nos púlpitos, nos livros, nos debates. Ele começou a ensinar algo sutil, mas profundamente destrutivo, que a Eucaristia não era verdadeiramente o corpo de Cristo, que a hóstia era apenas um sinal, uma lembrança simbólica, e que adorar a hóstia era superstição. A heresia de Berengário estava lançada e abalaria a fé de muitos, mesmo séculos antes de Lutero. 3. O que ele ensinava sobre a Eucaristia? Para Berengário, a ideia de que o pão e o vinho se transformavam realmente no corpo e sangue de Cristo era irracional. Ele dizia que essa doutrina não fazia sentido à razão humana e que, portanto, não poderia ser verdadeira. Sua visão era influenciada por Aristóteles e outros filósofos. Dizia que aquilo que os olhos veem, o pão, o vinho, não pode, de fato, ter mudado de substância. Era apenas uma representação simbólica. Cristo estaria presente apenas espiritualmente, não fisicamente nem substancialmente. Essa doutrina negava a essência do milagre eucarístico e minava a fé do povo simples, que se ajoelhava diante do altar com reverência. Para Berengário, isso era idolatria, não devoção. Ele começou a escrever, a ensinar, a propagar suas ideias em toda a França. Outros mestres começaram a questionar e o estrago espiritual crescia. A igreja estava diante de um dilema: tolerar o erro por vir de um estudioso respeitado ou cortar o mal pela raiz antes que se espalhasse. Foi o início de uma batalha que duraria décadas. 4. A resposta da igreja. A igreja não ficou em silêncio. Com amor pela verdade e firmeza pastoral, convocou Berengário para responder por seus ensinamentos. Ele foi chamado a diversos concílios, em Roma, Tours, Vercelli e Laterano. Em cada um deles, os bispos, cardeais e teólogos refutaram seus argumentos com base nas Escrituras, nos Santos Padres e na tradição viva da Igreja. E em todos eles, Berengário foi pressionado a se retratar, não uma nem duas, mas 14 vezes ao longo da vida. Em uma das mais famosas retratações, ele declarou: "Eu creio de coração e professo com os lábios que, após a consagração, o pão e o vinho tornam-se verdadeiramente o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo." Mas Berengário voltava atrás, retratava-se, depois voltava a ensinar o erro.
Era como se lutasse consigo mesmo, entre a fé e a razão, entre o altar e a lógica humana. Essa tensão marcou sua vida inteira. 5. Sua conversão final e morte. No fim de sua vida, algo mudou no coração de Berengário. Talvez o peso das consequências, talvez o toque da misericórdia de Deus. Ele abandonou os debates, os aplausos, os livros polêmicos e retirou-se para a solidão de uma vida monástica. Ali, em silêncio, ele começou sua penitência. Viveu seus últimos anos como um simples monge, longe das multidões e dos salões intelectuais. Testemunhas dizem que ele rezava longamente diante do Santíssimo, que chorava ao ouvir a missa, que comungava com reverência. Talvez Berengário tenha compreendido, enfim, que o mistério da Eucaristia não se explica com a razão, mas se adora com o coração. E foi assim que ele morreu, reconciliado com Deus e com a Igreja, prostrado diante do altar que um dia atacou e rendido ao amor que jamais o abandonou. 6. Lições atuais e a chamada à fé. Hoje, a heresia de Berengário parece distante, mas suas ideias continuam vivas em muitos corações. Quantos vão à missa, mas não creem realmente que ali está Jesus? Quantos comungam por rotina, sem entender que estão recebendo o próprio Deus? A história de Berengário é um alerta. Para os que usam a fé como teoria, para os que colocam a razão acima da revelação, mas também é um testemunho de esperança, porque mesmo o primeiro grande herege eucarístico terminou adorando aquele que antes negava. Cristo na Eucaristia não é metáfora, é amor encarnado, é presença real, é o céu que toca a terra em cada missa. Que a vida de Berengário nos leve a refletir: eu creio verdadeiramente na presença real ou estou repetindo uma fé vazia de significado? Ainda há tempo de voltar. Ainda há tempo de adorar. Se este vídeo tocou seu coração, curta agora mesmo para que mais almas conheçam a verdade sobre a Eucaristia. Inscreva-se no canal Cálice Consagrado e compartilhe com quem precisa reencontrar o sentido profundo da missa. E lembre-se, aqui no canal temos outros vídeos que vão te ajudar a crescer na fé. A Eucaristia é o centro da vida cristã e o nosso chamado é viver por ela e para ela.